pessoal, meu nome é Daniele, eu sou nutricionista e professora da FACOP e hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o FACOP Saudável, episódio de nutrição. Vamos lá? Quantas refeições são necessárias por dia? Faça de 5 a 6 refeições por dia. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e para quem vai dormir tarde também pode fazer um lanche da noite, tá? No momento das grandes refeições, independente de você trazer a refeição de casa ou você comer no restaurante do trabalho, o ideal é você dar preferência a carnes magras, como por exemplo patinho, coxão duro, verduras, cereais integrais, arroz integral, macarrão integral, evitando o consumo de alimentos fritos e alimentos muito gordurosos. Em relação ao lanche, boas opções de lanche acabam sendo frutas, iogurtes, oleaginosas, como a gente falou anteriormente, nozes, castanhas e amêndoas. Qual é a refeição mais importante do dia? Todas as refeições elas são importantes, porém o café da manhã é uma das principais refeições no dia. É nela que quebramos o jejum de várias horas de sono, permitindo começar o nosso dia com mais energia e disposição. Por isso é fundamental você escolher bem os alimentos que serão ingeridos nesse momento do café da manhã. Esqueça totalmente os alimentos ricos em açúcar e gorduras, como por exemplo frituras, refrigerantes, embutidos, doces, biscoitos recheados e dê preferência a alimentos ricos em fibras e outros nutrientes, como por exemplo pães integrais, ovos, aveia, frutas, iogurte, queijos magros, entre outros alimentos. Dessa forma, você começa bem o seu dia com mais disposição e concentração. Mas lembre-se, as outras refeições também são muito importantes ao longo do dia. Quais os cuidados na preparação e acondicionamento das refeições? Cuidados com a marmita. Existem algumas pessoas que levam o seu almoço de casa e outras que comem no restaurante da própria empresa. Dessa forma, o trabalhador que leva o alimento de casa, que leva a marmita, ele pode selecionar melhor os nutrientes que ele vai ingerir. Ele pode incluir carnes magras, como falamos anteriormente, patinho, coxão mole, legumes na refeição e, além disso, contar com diversos benefícios, como redução da gordura, maior disposição, maior concentração no seu trabalho. Mas quais são os cuidados necessários no momento em que a gente prepara essa marmita, o transporte dessa marmita e o acondicionamento dessa marmita no local de trabalho? Então, primeiro, gente, no momento em que a gente estiver produzindo esse alimento, que a gente estiver preparando esse alimento, a gente não pode esquecer das boas práticas no momento da manipulação. Utensílios limpos, utensílios higienizados no momento de preparar esse alimento. No transporte, o ideal é que você faça o transporte dessa marmita em uma bolsa térmica. Você pode estar colocando também dentro dessa bolsa aqueles gelos recicláveis ou garrafinhas com água congelada para auxiliar a manter a temperatura dessa sua bolsa. Um outro cuidado aqui também em relação ao acondicionamento, no momento em que você chega no trabalho, é de você guardar de preferência essa marmita na geladeira. Porém, tem pessoas que não conseguem, ter acesso à geladeira. Então, o que eu oriento vocês? Carreguem a marmita numa bolsa térmica e coloquem garrafinhas com água congelada para a gente conseguir manter essa temperatura, ok? O que são alimentos funcionais? Alimentos funcionais são alimentos ou ingredientes que produzem efeitos benéficos à saúde além da função nutricional básica, podendo desempenhar um papel benéfico na redução de risco de doenças como câncer, diabetes, entre outras.
Além disso, é importante que todos saibam que esses alimentos, eles somente funcionam quando fazem parte de uma dieta equilibrada e balanceada. Então, gente, não adianta você consumir um alimento achando que ele vai ser a cura para o câncer, tá? Para a gente obter o benefício desses alimentos, é necessário a gente consumir esses alimentos regularmente, junto com uma alimentação balanceada. Então, como a gente conversou, não adianta você comer uma carne gorda com uma salada de soja, achando que essa salada de soja ela vai proteger e vai diminuir o seu colesterol, ok? Então, pensem sempre dessa forma, uma alimentação equilibrada e balanceada, mas regularmente consumida. Quais as consequências da alimentação inadequada? Uma alimentação inadequada, ela vai levar o trabalhador, muitas vezes, ao excesso de peso e também ao adoecimento. Além das doenças crônicas como hipertensão, diabetes, doenças do coração, quem se alimenta mal fica mais suscetível a ter infecções. Então, essas consequências, elas são sérias e causam graves danos à saúde ao longo dos anos. Ah, mas tudo bem, se for ao longo dos anos não tem problema. Mas também a gente tem as consequências mais comuns a curto e médio prazo, que são cansaço, mau humor, falta de concentração, sonolência durante o dia e insônia à noite, além do tão temido sobrepeso. Então, precisamos cuidar da nossa alimentação. Quais os alimentos deverão ser evitados durante a jornada de trabalho? Durante a jornada de trabalho, precisamos evitar o consumo de alimentos gordurosos. Esse tipo de alimento, ele traz prejuízos ao nosso cérebro, na região em que promove a sensação de saciedade. Então, a pessoa, ela sente-se sempre com vontade de comer mais. Por fim, a gente sabe que a gordura consumida, ela também vai se depositar nas nossas células adiposas, que são as células de gordura do nosso corpo. E com isso, elas também vão ser depositadas em alguns órgãos, como fígado e pâncreas. Esse depósito de células desordenadas no nosso organismo pode gerar diversas doenças, algumas doenças bem graves e também ataques cardíacos. Então, além da falta de concentração e da baixa produtividade, essa alimentação à base de gorduras ruins pode levar o trabalhador a sérios problemas de saúde. Qual a importância da ingestão de água? Manter-se hidratado é fundamental para que o nosso corpo funcione de forma correta. Água é fundamental tanto para a digestão dos alimentos, a circulação sanguínea e também para regular a nossa temperatura corporal. Você não toma banho para lavar por fora do seu corpo? E como você faz para tomar um banho interno, para lavar o seu corpo por dentro? Tomando água. Então, por muitas vezes, o consumo de água ele é bastante negligenciado ao longo do dia. Para que isso não ocorra, é importante você seguir algumas dicas no dia a dia para que você se mantenha hidratado. Quais são essas dicas? Por exemplo, ter uma garrafa de água sempre próxima, pois assim a gente não vai procrastinar as nossas idas ao bebedouro ou ao filtro. Uma outra forma também de você se policiar e ingerir bastante água é até mesmo utilizando aplicativos nos celulares. Essas dicas, elas são ótimas para você aumentar a ingestão de água durante o seu dia. Além disso, a gente não pode esquecer que a gente não deve beber água somente quando estiver com sede. A gente tem que estar bebendo água durante todo o nosso dia. Quando a gente toma uma quantidade adequada de água, quando a gente ingere uma quantidade adequada de líquidos, a gente evita inúmeros problemas.
Entre esses problemas, a gente tem a desidratação, que pode vir a causar cansaço e também interferir na sua produtividade, além de ser uma desencadeadora de outras doenças e síndromes, como por exemplo a cefaleia, que é a dor de cabeça causada pelo consumo inadequado de água. Cozinhe. Se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com os seus familiares, com as crianças, com os jovens de todas as idades e gêneros. Se você não sabe cozinhar, procure aprender. Para isso, converse com pessoas que já saibam, peça receitas aos seus familiares, amigos, colegas, leia livros, consulte a internet, eventualmente faça um curso e bote a mão na massa. Ter uma alimentação saudável só depende de você. E lembre-se, o ideal é sempre descascar mais e desembalar menos. Chegamos ao final de mais uma série de orientações do nosso quadro FACOP Saudável Nutrição. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e orientações e caso tenham alguma dúvida, entre em contato conosco. E também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais.